Olá, olá, prezados alunos do estágio 2, matéria de penal, e a nossa peça é a quinta. Eu já me adiantei mandando um esqueletinho gordinho para vocês da petição. E para isso, né, mas eu preciso também falar um pouquinho sobre a seção 5. Vamos ler juntos, então, e vamos analisar aqui esses pedidos, né? Vamos lá. Então, eu estou aqui no arquivo sua petição, eu abri também o Código de Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais. Vou trabalhar, então, com essas três legislações e primeiro vamos ver qual que é o caso do nosso cliente. Então, vamos ler juntinhos aqui, vamos analisar o que a gente pode fazer para ajudá-lo. Querido aluno, a última peça que ajuizamos em favor de Joaquim das Dores foi uma petição ao juiz na Vara de Execuções Penais, requerendo autorização para saída temporária e trabalho externo. O juiz, por entender que Joaquim cumpriu os requisitos, deferiu os pedidos. Ô, glória! Dessa forma, o sentenciado encontra-se trabalhando numa feira livre, vendendo frutas e verduras. Contudo, Joaquim conseguiu uma colocação como pedreiro em uma empresa de engenharia civil, mas de acordo com o contrato de trabalho, ele deverá exercer as suas atividades segunda a sábado, o que é incompatível com a autorização de trabalho externo, que pode ser realizada apenas de segunda a sexta. Joaquim nunca se atrasou ao retorno ao presídio, em suas saídas temporárias ou no trabalho externo, sendo extremamente pontual na sua chegada. Então, ó, bom comportamento. Além disso, mantém um comportamento harmônico com os demais detentos e agentes penitenciários, tratando todos com urbanidade e respeito, conforme declaração do diretor do estabelecimento prisional. Ele é quase um padre Júlio Lancelotti. Maravilhoso, né? O sentenciado é casado, pai de 2 filhos e possui endereço certo na cidade de Contagem, local onde reside há 15 anos. Com todas essas informações e sabendo que Joaquim das Dores já cumpriu 2 anos e 9 meses da pena privativa de liberdade, de acordo com o atestado emitido da Secretaria da Vara de Execuções Penais. Além, então, deixa eu anotar aqui, 2 anos e 2 meses da pena privativa de liberdade, que foi 6, vou ter que puxar para ver, não lembro. De acordo com o atestado emitido na vara, além de não ser reincidente em crime doloso, nem possuir maus antecedentes, o que se pode requerer em seu benefício, tendo em vista que o contrato de trabalho com a empresa de engenharia está suspenso até que ele consiga atender às exigências necessárias. Você, como advogado de Joaquim, deverá requerer os direitos a ele inerentes. Para isso, apresente a peça cabível. Aqui, minha gente, primeiro, deixa eu só pegar a pecinha anterior, porque eu, sinceramente, não lembro quanto tempo ele foi condenado. Aqui. Opa, peguei a peça 5 de novo. Eu tenho que pegar a peça 4. Petição 4. Quanto tempo que esse homem foi condenado? Então, olha lá. Cumpriu 12 meses da pena imposta. Deixa eu ver aqui. Não fala quanto foi a pena? Não. Então, deixa eu pegar a peça. Dessa forma, Joaquim condenado pelo 6 anos de reclusão. Então, 6 anos. A pena dele, então, foi de 6 anos de reclusão. 6 anos de reclusão, dá para a gente pedir aqui 2 benefícios. Dá para a gente pedir a progressão de regime e o livramento condicional. Primeiro, vamos ver se ele faz jus ao livramento condicional. Onde está isso, professora? Está lá no artigo 83. Vamos localizar aqui no Código Penal o artigo 83. Opa, aqui está no processo, que é o penal. Artigo 83 do Código de Processo Penal.
Vamos ver quando que concede o livramento. O juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado com a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Já está aqui, a dele é 6. Desde que cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, é o 83, inciso 1º. Vamos ver quanto que é 1/3 de 6, 2 anos. Então, ele já cumpriu 2 anos e 2 meses. Então, a gente pode pedir um livramento condicional para o nosso querido aqui. Tendo livramento condicional, né, o que a gente tem que fazer? O que vai acontecer aqui no livramento? Não é só soltar o réu. O juiz, ele vai analisar se ele tem todos os requisitos. Temos requisitos objetivos e subjetivos. Requisito objetivo, é esse que a gente acabou de ver. Cumprimento de tempo de pena, 1/3 da pena. Requisito subjetivo, está ligado à pessoa do réu. Então, ele tem que ter bom comportamento, nós já vimos que ele tem. Não cometeu falta grave nos últimos 12 meses, ele tem, já que não tem nada falando no enunciado. Bom desempenho no trabalho que foi atribuído, a gente fala que tem. Aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto, a gente vai dizer que tem, inclusive tem um contrato que está suspenso. Reparado o dano, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, cumpridos mais de 2/3. Então, aqui, ó, nós vamos comprovar até o D, então nós vamos usar o inciso 1º e cumular com o inciso 3º. E aí nós vamos pedir para o juiz para que seja, então, aplicado o livramento condicional e ele se compromete a cumprir as condições. Quais condições? Olha o nome, livramento condicional. Tem algumas condições que o juiz especifica. Olha aqui, quais são elas? Ó, a sentença especificará as condições que fica subordinado o livramento. Então, o juiz pode colocar lá restrição de final de semana, proibição de frequentar determinados lugares, comparecimento no fórum para assinar cadernetinha. Então, a gente coloca lá que ele vai se submeter às condições e ele não vai trair o juízo. Então, o primeiro pedido vai ser livramento condicional. Tem mais um pedido que dá para fazer, gente, que é a progressão de regime. E olha só, aqui, o que acontece? O crime dele foi cometido, depois vocês vão lá na petição 1, foi cometido antes da alteração do pacote anticrime. Então, deixa eu pegar aqui a petição 1. Mas isso aqui pode dar problema, porque no espelho de correção não está falando isso. Mas, para mim, é uma coisa muito importante que vocês saibam. Ó, aqui, ó, o crime aconteceu 22 horas do dia 2 de julho de 2019. Então, 2/7/2019. O pacote anticrime entrou em vigor dia 24 de janeiro de 2020. O que eu quero dizer com isso? O pacote anticrime, ele alterou a progressão de regime. Progressão de regime, gente, que significa o tempo que a pessoa vai sair do regime semiaberto para ir para o regime aberto. Vejam, no caso do João, das couves, ele foi condenado, aqui, vamos pegar a peça 4. Ele foi condenado por um crime, eu abri aqui, negócio nada a ver. Ele foi condenado por homicídio simples. Então, gente, olha só. Homicídio simples não é crime hediondo. A progressão do homicídio simples é com 1/6 de pena. Ele já cumpriu 1/6 de pena no regime fechado? Não, ele iniciou no regime semiaberto, né? Ele iniciou no fechado, foi para o semiaberto.
a gente podia pedir para ele, fundamentando assim, que ele ia para o regime aberto. E por quê? Porque ele já cumpriu um sexto da pena. E a minha tese é a seguinte: olha só os requisitos da progressão de regime. Então, vamos lá. Progressão de regime. Artigo 112, estou aqui na Lei de Execução Penal. Artigo 112, cadê você? Está aqui embaixo. Olha só, gente. Essa lei 13.964 de 2019, ela é uma reformatio in melius. O que é isso? A reforma nessa parte foi para pior. Teve parte nessa lei do pacote anticrime que melhorou a vida do réu. Por exemplo, o acordo de não persecução. Mas aqui, nessa parte, piorou. Porque antes a progressão de regime era feita assim: 1/6 de cumprimento de pena por crime comum, 2/5 para o réu primário em hediondo, 3/5 no réu primário hediondo. Com a alteração que veio quando? Vamos olhar aqui a alteração. Está lá no final. Vejam a entrada em vigor da lei. Ó, a vigência da lei, vamos colocar aqui vigência. Deixa eu clicar aqui mais fácil, deixa eu ver se está aqui. A vigência da lei, gente, ó, 30 dias após a publicação oficial. Publicou dia 24 de dezembro, 30 dias, então 24 de janeiro, 30 dias. 24 de janeiro de 2020 não retroage para atingir os fatos do dia 2 de julho de 2019, que foi a data do fato. Isso quer dizer que ele está na lei antiga. Então, aqui eu já vejo que ele já preencheu os requisitos do livramento, da progressão de regime. Mas vamos ver pela lei nova se ele atingiria também. E por que eu faço isso? Porque no gabarito eles esqueceram dessa retroatividade benéfica e deixaram como lei nova, né? Tá errado. Mas como quem vai corrigir vai ser o sistema, vocês vão ter que colocar do jeito que tá aqui. Tá? Então, vamos lá. Se quiser mandar um recado para o tutor, também pode. Olha só. Qual que é a progressão de regime? Quanto tempo? Então, eu tenho um réu primário de homicídio. Ó. 16% da pena se for primário tiver sido cometido sem violência. Não é o caso. 20% da pena se for reincidente em crime cometido sem violência. Também não. 25% se for apenado por primário e o crime tiver sido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, aqui, ó, 25% da pena que ele tem que cumprir. Já que não é crime hediondo ou equiparado ao homicídio simples, 25% não vai dar, ó. Ele já cumpriu 6 anos, dá 2 anos e meio. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Stop aqui um pouco, tem um cachorro latindo na minha orelha. Isso mesmo. Vamos lá. Então, cadê eu? Ó, o homicídio simples não é crime hediondo. Como que eu sei disso, professora? Vou mostrar aqui para vocês na lei de crimes hediondos. Eu estou usando aqui um outro navegador, então eu fui meio perdida. Mas agora eu já abri, né? Olha lá, vamos lá para o Google, o artigo para a lei 8.072 de 90, que trata os crimes hediondos.
E por que eu estou indo atrás disso? Porque nos crimes hediondos tudo é pior para o réu. E vejam, nos crimes aqui, vai dizendo aqui quais são os crimes que são hediondos. Aí eu tenho uma listinha no artigo 1º. E no inciso 1º vai dizer: o homicídio é crime hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. No caso do José aqui, foi cometido um homicídio simples, mas não era em atividade de grupo de extermínio. Então, esse crime dele não é hediondo. Ele vai poder progredir com 25% da pena cumprida. Então, 25% é a mesma coisa que 1/4. A mesma coisa que 1/4 de pena. Ai, que cachorro chato. 6 dividido por 4, 1 ano e meio. Vamos ver se é isso mesmo? 12 vezes 6, 72 meses. Dividido por 4, 18 meses. Então, aqui vai dar 1 ano e meio. Peraí, antigamente era 1/6. Aumentou meio ano. Então, tá bom. Vamos continuar aqui, não vamos arrumar briga por causa disso, já que ele já cumpriu 1 ano e 2 meses. Então, ixi, a minha tá brigando com o cachorro. Então, aqui, gente, voltando para nossa lei de execuções penais, a outra que a gente pode pedir, a outra coisa que a gente pode pedir é a progressão de regime. Que ele saia do regime semiaberto, que ele tem que voltar para o presídio sexta, né? E ele pega o regime aberto, que é a colônia de albergado, que na prática, né, ele só vai para dormir. 25% ele já consegue, que ele está no artigo 112, inciso 3º. Também tem que comprovar aqui, mais para baixo, vocês vão ver, bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da penitenciária. Tranquilo? Então, eu vou pedir ou o livramento condicional ou a progressão de regime. Na prática, para nós, qual que é melhor que o réu consiga? Sempre a progressão. Porque no livramento condicional, se ele trair o juízo e quebrar a condicional, ele tem que voltar para o presídio e pagar tudo que ele saiu aqui fora e ficou o tempo aqui fora esperando. Vamos pensar. Ele está com 2 anos e 2 meses. Então, ele sai condicionalmente para ficar mais 3 anos e... Quantos anos que dá para 6, né? 4 anos e 10 meses. Se faltar 1 mês para ele cumprir, ele quebrar a condicional, cometer um novo crime, ele volta e paga tudo de novo e mais o crime que vier. Então, na prática, o preso detesta livramento condicional. Ele sempre prefere progressão, porque pena progredida é pena cumprida. Se ele também na progressão de regime, ele vai ter que respeitar as condições, mas se ele for pego, ele volta. E o tempo que ele ficou aqui fora é contado como pena, diferente do livramento condicional. Já mandei o passo a passo para vocês, então vamos fazer esses 2 pedidos aqui. A petição é simples, dirigida para o juiz da Vara das Execuções Penais. Então, o que nós vamos pedir? Pedido de livramento condicional e ou progressão de regime. Dirijo para ele, explico que ele conseguiu um serviço e que ele precisa desse livramento, já que o sábado não é comportado por esse benefício que ele tem, e ele precisa para continuar trabalhando, e isso vai ser muito bom para ele, porque o trabalho enobrece, o trabalho ele dignifica a pessoa e está trabalhando para a ressocialização dele. Legal, minha gente? Então, não é um bicho de 7 cabeças, é uma petição super simples da gente fazer. Estou à disposição para as dúvidas que surgirem aí, só me mandar no zap. Beijo para todo mundo e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!